Olá, minhas irmãs, como vocês estão? Sejam todas bem-vindas aqui ao Devocional Íntimas do Pai. Hoje é mais um dia que o nosso Pai, com todo zelo e amor, nos concede uma manhã ou uma tarde. Nesse momento, Ele me concede uma manhã. Talvez quando você ouvir essa palavra, seja tarde, seja de noite, seja de madrugada, mas o importante é que você vai saber que Deus, Ele tem te concedido oportunidades. E toda oportunidade vinda de Deus é necessário que a gente saiba aproveitar da maneira correta. Às vezes nós estamos numa correria, né? A gente liga ali o piloto automático, a gente começa um dia já correndo. E hoje talvez o Senhor queira de uma forma simples e até mesmo humilde mostrar a você a importância de você parar, enxergar o que está à sua volta, enxergar o que Ele tem feito e entender o que o dia está pedindo para você. Às vezes, quando eu acordo, são muitos desafios. E eu acredito que na sua vida não seja diferente. Nós, mulheres, que temos uma chamada de filha de Deus, esposa, às vezes você é esposa, às vezes você é mãe, às vezes você ainda não casou, mas você tem os seus pais, tem a sua família, tem as pessoas que convivem com você. Às vezes você cuida de um pai ou de uma mãe, cuida de alguém da sua família, de um irmão. Então, durante uma jornada de um dia, nós precisamos estar atentas a entender o que o Pai está me chamando hoje para fazer. Qual é o meu chamado para este dia chamado hoje? Porque você tem uma missão. Todos os dias você e eu temos uma missão. É por isso que quando o Senhor, Ele nos fez, nos chamou, nos separou e nos fez estar aqui no Íntimas do Pai, eu entendi uma coisa: nós vamos ter uma missão. E essa missão, ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa de um propósito, ela precisa de um norte, ela precisa realmente que alimente outras mulheres, que nos alimente. Eu fiquei muito impactada com a palavra que o Senhor derramou na sexta-feira através da vida da Lucivânia. Porque às vezes o Senhor vai colocar na nossa vida uma pessoa para ser os nossos olhos quando nós não enxergamos coisas tão simples que nós precisamos mudar. As nossas pernas, quando nós não conseguimos andar no cansaço, na vida, às vezes, de uma guerra espiritual, e o Senhor coloca ali uma mulher, coloca ali uma pessoa para ser os nossos olhos, para ser as nossas pernas, para nos dar um alimento, para nos nutrir. E a Lucivânia, ela foi na sexta-feira a minha visão. Eu tive uma perspectiva tão linda de como que às vezes eu preciso silenciar. Como que às vezes, né, nós mulheres falamos e falamos como Deus usou ela para falar e nós não silenciamos. Mas o que eu vim aqui hoje entregar da parte do nosso Pai para mim e para a sua vida é algo assim que eu confesso que quando o Senhor falou isso comigo, realmente eu consegui parar e valorizar algumas coisas que eu não estava valorizando. Eu não sei como que é a sua vida, mulher, mas eu sei que eu passo por muitas coisas. Tem horas que eu até fico assim, meu Pai, a gente passa processos. Eu acredito que você também passe. E no meio desses processos, normalmente a gente tem algumas lutas, a gente tem... Eu acho que às vezes se a gente parar, a gente fala, Deus, eu tenho mais luta. Parece que é mais luta do que vitórias. Parece que é mais guerras, né, do que a gente conseguir um cenário de paz. E eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, Deus, sabe quando você fica assim perguntando algumas coisas para o Senhor e porque você quer entender a trajetória da sua vida, você quer entender o porquê algumas coisas não mudam, o porquê algumas coisas elas permanecem da mesma forma, e aí você fica ali
perguntando para o Pai: Pai, o porquê de algumas coisas. Eu estava num processo, né? Sempre quando eu venho aqui eu falo de processos, né? É porque o processo, ele é o fundamento para que a gente venha se enraizar no Senhor. Pensa numa semente que está sendo plantada, pensa. Essa semente, e quando ela é plantada, quando ela está sendo colocada ali dentro da terra, né? Ela está começando num processo. Quando você é plantada em Deus, quando você, né, é enraizada no Senhor, você inicia um processo com Ele. Se você for ler a palavra, o Senhor dá até um exemplo da semente de mostarda, né? Que ela é a menor entre as sementes. Mas a nossa fé precisa ser do tamanho de uma semente de mostarda. Que ainda que a gente tenha uma fé do tamanho da semente de mostarda, que é a menor das sementes, vai valer para alguma coisa. Então, às vezes nós somos uma semente muito pequena. O nosso tamanho é tão pequenininho que a gente acha assim, eu vou morrer. Quando você é plantada diante da sua pequenez, dos processos, da sua dor, da sua luta, do que você enfrenta, você imagina assim, agora eu morro, agora eu vou morrer. Mas o Senhor diz que o processo começa exatamente quando parece que você vai morrer. Porque a semente, quando ela é plantada ali, ela não vê mais nada. Ela está no escuro, né? Ela está no escuro, ela não consegue mais ter visão. Você foi enterrada, você não tem a visão. Mas você está num processo de enraizamento. As raízes, elas precisam ser profundas. E, às vezes, o processo de enraizamento, ele demora, porque é ele que mantém o seu crescimento. É ele que mantém a sua estrutura. São as suas raízes que vão te estruturar. São as suas raízes que vão te levar a uma profundidade. Não é tão importante o seu crescimento como uma árvore, mas sim a sua raiz primeiro. Porque se a sua raiz ela estiver bem fecunda, ela estiver bem profunda em Deus, depois quando Ele começar a te transformar, a te levantar, você conseguirá ser forte no Senhor. É por isso que às vezes está tudo escuro, porque você está no processo de enraizamento. Você ainda não consegue ter a visão do que te espera. Você ainda não consegue ter a visão dos frutos que você vai dar. Ou às vezes você já está no processo, que você já está crescendo, já está florescendo e logo vai ter frutos. Ou às vezes você já está no processo em que você está crescendo, já floresceu e agora é o tempo de frutificar. Mas você precisa identificar realmente qual é o seu estado nesse momento que Deus tem te chamado para ser. Uma mulher íntima de Deus, ela tem que saber discernir o tempo que ela está vivendo. Porque, às vezes, nós estamos vivendo um tempo diferente do tempo de muitas pessoas que estão à nossa volta. Já parou para pensar que, às vezes, nós identificamos nas outras pessoas conquistas, mudanças, e a gente começa a se frustrar, a gente começa a falar, na minha vida não acontece, Deus, por que não acontece? Por que aquela pessoa já está num patamar mais alto? Deus, Ele não te enxerga pela visão que você olha as outras pessoas. A sua vida para Deus, ela é única. Você não é a irmã da igreja que o Senhor levantou para alguma coisa. Que você, às vezes, olha e se pergunta, por que eu ainda não? Porque Deus tem uma chamada na vida de cada um diferente. Não significa que você já não foi levantada para uma coisa que para você é tão pequenininho que você não tem dado valor. Você não tem dado importância. Às vezes você acha que tem que ser algo muito grande, sabe? Ai, Deus, eu espero por aquele sonho tão grande. Comece a olhar à sua volta e enxergar o que hoje você está vivendo, o que hoje você está acessando. Acesse aquilo que é de acordo com a sua maturidade em Deus. Às vezes, nós queremos acessar coisas que, humanamente, nós estamos imaturos para acessar. E aí, o que acontece? Nós vamos acessar aquilo imaturas e nós vamos ter problemas.
que a gente humanamente, pela nossa visão humana, achamos, não, já dá para mim fazer, eu já estou capacitada. Nós não conseguimos entender que há aí dentro de nós somos formados pelo corpo, alma, espírito. E às vezes nós não estamos preparadas até para receber algumas vitórias. E nesse processo, todo que eu enfrentei, especificamente num tempo atrás, 15 dias, que algumas pessoas até conheceram, eu fiz uma pergunta para o Senhor, o que eu vou falar para vocês aqui, o que eu perguntei para Ele. Eu falei, Deus, por que quando eu começo a me estruturar, vem um vento, daquele vento, sabe? Aquele vento que derruba tudo, que suja tudo. E ele vem de uma forma tão forte na minha vida e me desestrutura. Por que quando eu começo a ver coisas mudando, a acessar algumas coisas, o Senhor vem como um pai que tira os excessos e parece assim que o Senhor está me punindo, que o Senhor está me castigando. Eu sei que não é assim, mas eu vejo assim porque a minha humanidade me faz ver assim. Porque parece que quando eu estou dando passos, sabe, estou saindo de um lugar para ir para outro lugar, o Senhor me paralisa e simplesmente fecha tantas portas. E eu comecei a perguntar isso para o Senhor, não de uma forma questionando, ou reclamando, ou murmurando. Mas, às vezes, eu não sei com você, mas às vezes Deus muda tanto o cenário da minha vida que eu até pergunto para Ele se realmente eu tenho obedecido a Ele. Porque quantas mudanças, quantas coisas nesse tempo que eu caminho com o Pai, Ele já mudou, Ele já fez diferente. E, às vezes, parece que eu não estou, sabe, naquela jornada correta. E o Senhor me deu uma palavra tão pontual, tão assim como uma flecha para o meu coração, que precisava encontrar meu coração, alimentar minha alma, sabe? Talvez essa palavra também venha responder a você que tem feito essas perguntas para o Senhor, porque eu acredito que não sou só eu que pergunto, não, né? Você também pergunta. E a palavra que o Senhor me deu está lá em Filipenses 4, a partir do verso 11, e vai até o verso 13. Que fala bem assim, ó. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Deus me fez ler essa palavra de Paulo, quando ele estava escrevendo, né, essa epístola à igreja de Filipenses, aquela igreja que havia sido estruturada dentro da palavra do Senhor e que muito Paulo se alegrava em vê-la crescendo, mesmo diante dele passar algumas dificuldades, prisões. Paulo, ele fala em determinado momento dessa carta para aquela igreja que ele aprendeu a se contentar. E aí eu falei assim, é isso. Eu preciso aprender a me contentar. Porque se eu já sei enfrentar os processos que eu tenho passado, eu sei estar abatida, eu sei ter abundância, eu sei enfrentar os vales, eu sei passar os desertos, porque todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, enfrentamos isso. Então, o que Deus quer que eu aprenda? Que eu preciso aprender a ser uma mulher que me contento. Porque se você hoje sentar em algumas mesas, estar em alguns ambientes conversando, você vê as pessoas sempre com algum problema reclamando. Você sabe aquela pessoa que você já tem medo de chegar perto, que você sabe que vai vir uma reclamação, vai vir... Eu tenho algumas pessoas que são assim. E quando eu olho aquilo ali, eu fico triste, porque todas as vezes que eu converso com algumas pessoas, elas sempre têm uma mazela, elas sempre têm uma reclamação, às vezes elas celebram quase que nada. E às vezes nós somos essas pessoas.
Nós somos essas pessoas que não nos contentamos em enxergar tudo o que o Senhor já fez por nós. Nós não conseguimos nos contentar por um dia todo que o Senhor já preparou para nós. No meio do dia, a gente consegue enxergar tudo que está dando errado. A gente consegue enxergar tudo que falta. A gente consegue enxergar todas as coisas ruins, mas a gente não consegue ter a visão de olhar e ver as coisas boas. A gente não consegue ter a visão de ver o que já conquistamos nessa trajetória. As promessas que nós, nesse tempo de hoje, já estamos vivenciando. Por que disso? Porque a gente sempre quer almejar alguma coisa a mais. A gente não aprendeu a ter o contentamento, de se contentar com as coisas que o Senhor já tem feito. A gente se contenta em continuar errando, a gente se contenta em continuar falhando, a gente se contenta em continuar as mesmas mulheres de sempre, mas a gente não consegue se contentar com o que o Pai já tem feito. Então, a gente vai ter que mudar um pouco isso aí, porque o Senhor, Ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, filha, se contente em enxergar o que eu já fiz por você. Ele me levou a uma volta toda a minha vida. Sabe quando Deus faz você lembrar de toda a sua vida, desde o seu nascimento, processo de criança, e ali você vai até ter momentos de adolescência, né? Que você vai lembrar e você vai até chorar, você vai ficar triste do que você já passou, da luta que você já enfrentou, das quedas que você já teve ou até tem tido. Mas você vai olhar e você vai ver que a mão dele, olha só, nunca te deixou sozinha. Que quando você olhou e faltou determinada coisa, e você só pensou, de repente chegou no mesmo dia ou dias depois. Quantas e quantas vezes Deus fez assim conosco? Deus fez assim comigo. E Deus me fez lembrar, nesse processo todo, foi até ontem, quando eu estava orando ao Senhor a respeito do devocional de hoje, Ele me fez lembrar de uma pessoa, de uma senhora, que eu fui visitar com a minha mãe. Eu lembro que, quando nós íamos fazer essa visita, essa senhora estava na cadeira de rodas, ela tinha sofrido um AVC, e ela tinha perdido partes dos movimentos das pernas dela. Ela estava com dificuldade de andar, ela foi para uma cadeira de rodas, ela teve um livramento. E quando eu e minha mãe determinamos ir visitar aquela mulher, eu lembro, irmãs, que eu comecei a orar e a falar assim, Deus, eu preciso de uma palavra para confortar agora essa irmã em Cristo. Eu preciso que o Senhor me use ali com a minha mãe de uma forma de consolo, com uma palavra de força, porque é muito triste uma irmã que tinha tanto vigor, andava, de repente se encontra numa cadeira de rodas. Eu preciso dessa palavra, Deus. Eu preciso que o Senhor me coloque as palavras corretas para que eu venha ser um instrumento ali na vida daquela mulher. Porque diante do que ela está enfrentando, eu não passo luta nenhuma, Deus. Eu falando com o Senhor antes de visitá-la. Deus, ele às vezes nos quebra na raiz. Ele não vai quebrar a sua raiz, mas Ele vai quebrar perto da raiz para você poder crescer de novo. Eu lembro que nós fomos lá, nessa época eu ainda era mãe só de Samuel, não tinha o Davizinho ainda, né? Tem um tempinho isso. E Deus me trouxe essa memória para falar aqui com vocês ontem. Né? Ontem eu lembrei disso com muito, sabe, como se Deus quisesse dar uma mensagem especial para a gente hoje. Quando eu cheguei, ela estava na fisioterapia, na casa dela mesmo, e a gente ficou aguardando ela terminar para poder nós vermos ela. E eu ali, pensando o que eu vou falar. De repente ela chega. Nossa, aquela senhora chegou, ela já era de idade. Hoje ela nem está mais no nosso meio, Papai do Céu já acolheu ela. Mas era uma mulher que, meu Deus, quando você chegava, você tinha prazer em conversar. Você é essa mulher que quando você chega perto, as pessoas têm prazer em conversar, em te ouvir. Porque às vezes as pessoas não conseguem ouvir a gente acha que as pessoas estão ouvindo a gente bem. E a gente só sabe reclamar. A gente só sabe ver as coisas ruins. E eu imaginei ali uma coisa e eu vi outra. Eu vi uma mulher resplandecente, com um olhar de alegria. E quando ela veio para perto com
tanto carinho. Ela disse: Deus seja louvado pela vida de vocês. E ela começou a glorificar o nome do Senhor. Depois de alguns dias ter sofrido um AVC e estar numa cadeira de rodas. Aquela mulher começou a louvar, ela começou a agradecer, ela começou a celebrar. E eu fiquei envergonhada, porque eu não tinha palavras para falar. Porque ali, tudo que ela falou glorificava o nome do Senhor. Ela dizia: glória a Deus, eu estou bem, Deus tem cuidado de mim, acabei de sair da fisioterapia. Ai, como Jesus é maravilhoso. E eu comecei a entender que Deus é um Deus que nos mostra como nós somos pequenos espiritualmente, como nós não entendemos. Ele falou: você veio aqui achando que você iria consolar, mas eu quis te mostrar que eu já consolei, que eu já cuidei. Você estava preocupado de encontrar uma pessoa cabisbaixa, triste, deprimida, angustiada. Mas eu vim te mostrar, filha, que existem ainda pessoas na terra que conseguem celebrar, mesmo diante das suas lutas, a minha presença, o meu amor, o meu cuidado. Porque às vezes a gente só consegue celebrar quando tudo está bem, quando tudo está perfeito. Paulo falou: mas eu aprendi a me contentar com a dor, com as lágrimas, mas eu sei celebrar, porque mesmo diante dos processos difíceis, nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. Quem é? Quem é esse Pai que cuida de nós? Porque ali eu enxerguei que Deus estava me ensinando algo lindo, que era celebrar também nos momentos difíceis, através da vida daquela senhora, daquela cadeirante. E eu saí dali chocada. Quando eu fui para casa, eu fui para a presença de Deus e eu comecei a falar: Deus, obrigada por essa lição de hoje. Porque às vezes Deus vai te dar lição. Eu não estou aqui comparando a sua dor com a minha ou com quem está à sua volta. Eu estou aqui como um instrumento do Senhor nessa manhã, te fazendo enxergar que no meio da dor, no meio do deserto, do vale, das lágrimas, das percas, você não está órfão de Deus, você não está órfão do seu Pai. Estou aqui para te lembrar que você tem um Pai que cuida de você, que não te abandone, que quer que você se contente com a presença dEle. E aprenda a reclamar menos, a murmurar menos, porque você precisa ser um exemplo de filha. Porque quanto mais perto nós estamos do Pai, mais nós conseguimos celebrar até mesmo os momentos difíceis, que não é fácil celebrar um momento difícil. Aquela mulher estava celebrando, não um momento difícil que ela estava enfrentando, ela estava celebrando a Deus no momento difícil. Havia uma diferença. Em nenhum momento aquela mulher reclamou, em nenhum momento aquela mulher disse: ai, Deus não cuidou de mim, ai, Deus me permitiu estar nessa cadeira de rodas. Não. A todo momento eu vi aquela mulher exaltar o nome de Deus e entender que até naquele processo o Senhor estava com ela. Você consegue entender que Deus quer nos amadurecer numa forma que a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão? Porque você pode todas as coisas. Você está entendendo o que o Senhor hoje está falando para mim e para você? Posso todas as coisas naquele. Aquela mulher me ensinou que naquele que a fortalecia e que nos fortalece, nós podemos tudo. Nós podemos celebrar no momento de dor a presença de Deus na nossa vida. E se contentar é um exercício diário. Eu comecei a entender que o contentamento de você olhar à sua volta e conseguir dizer: Deus, muito obrigada pelo copo de água gelada que eu tomei. Porque existem pessoas que agora, em algum lugar, elas vão precisar pedir água, vai ser negado, porque elas estão nas ruas. E, de repente, para ela tomar uma água geladinha, filtrada, limpa, não vai ser tão fácil como nós temos acesso na nossa casa. De repente, abrir uma geladeira ou um filtro e você pegar uma água gelada, limpa, num copo limpo para tomar. Sabe? Coisas que a gente não enxerga os detalhes. Por exemplo, uma coisa muito que a gente nem consegue enxergar, mas como que é precioso, gente. Como é precioso ter todas as noites um lugar para dormir. Nem que seja um colchão no chão, mas na sua casa.
Você, de repente, eu estou pagando um aluguel, mas você está num ambiente fechado, portas e janelas. A porta não está muito boa, mas você tem uma porta, uma janela, você tem um lençolzinho simples, de repente, ou não sei. Mas você tem um ambiente que você pode dormir. Você não precisa ficar procurando lugares para dormir, com, de repente, o risco, no meio da noite, de alguém te atacar porque você está na rua. Nós temos um chuveiro, nós temos um lugar para tomar um banho. Eu acredito que você tenha um acesso a uma escova de dente para escovar os seus dentes todos os dias nas suas refeições. Nós não conseguimos celebrar coisas pequenininhas, porque nós estamos tão mal acostumadas a ter e acessar sempre algo grande para celebrar. Hoje eu quero que você comece a celebrar coisas pequenas, mas que são essenciais para a sua vida. E que se talvez você não tivesse, você não conseguiria ter acesso a algumas coisas. Celebre mesmo. Celebre coisas que você, ao redor de você agora, você consegue olhar ao seu redor e dizer, Deus, muito obrigado por isso, porque, eu já tenho isso há tanto tempo, mas você tem. E tem pessoas que simplesmente gostariam de ter algo que para você é tão banal. Às vezes você tem algo na sua vida, na sua casa, você tem filhos. E tem pessoas que estão há anos esperando para ter um filho. E quando a gente recebe a notícia de que a gente está grávida, de que a gente vai ter um filho, a gente fica ali celebrando. E às vezes passa um tempo, a criança vem, cresce, a gente já não consegue ter, às vezes, a paciência de cuidar. A gente não consegue, às vezes, ter aquela postura de uma mãe zelosa. E a gente acaba esquecendo que ali está uma promessa. A gente tem vivido hoje muitas promessas que já se cumpriram, mas a gente não consegue celebrar o cumprimento de uma promessa que já se cumpriu, porque a gente sempre quer uma nova promessa. A gente sempre quer uma nova coisa. E a gente não consegue enxergar o novo todo dia que já veio, que é a vida. E a gente fica reclamando, murmurando, a gente fica pedindo, a gente não consegue enxergar e se contentar. É um exercício. Pratique-o dia após dia, o contentamento em Deus, de olhar e falar, Deus, eu não vou te pedir, mas eu vou te agradecer. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo que eu tenho não é mérito meu, é graça. E se o Senhor for me dar mais coisas, continuará sendo graça. Não é sobre o que eu estudei, sobre o que eu fiz, Não. Eu estava lendo isso essa semana num devocional que eu tenho, que as pessoas às vezes, mas eu estudei para isso, mas eu trabalhei para isso. Não, foi o Senhor que te deu a saúde para trabalhar, o acesso aos estudos. Nós precisamos em tudo glorificar o nome do Senhor e começar a enxergar nos detalhes da vida que se não é por Ele, nós não temos o que temos, nem fazemos o que fazemos. Até o ato de estar aqui nesse devocional com a minha voz é algo perfeitamente vinda do Pai, porque existem pessoas que elas nasceram, infelizmente, sem uma voz. Elas não têm voz, elas não falam. Elas se comunicam de outra forma, por sinais, mas elas não falam. Existem pessoas que não podem ouvir, que são surdas, e outras surdas e mudas. Existem pessoas que não têm as pernas, simplesmente elas andam de uma cadeira de roda, de uma muleta. Existem pessoas que estão agora num balão de oxigênio porque elas não têm um ar puro para respirar, elas precisam de uma ajuda, de um balão de oxigênio. Existem pais que estão em processo com os filhos há algum tempo nos hospitais. Eu tenho uma conhecida minha que já tem 1 ano, que está no processo com um filho com leucemia. E está ali glorificando, vencendo. Nós precisamos nos contentar e agradecer e parar de sermos essas mulheres reclamonas, essas mulheres que se comparam, que ficam comparando, sabe, as conquistas. Às vezes, ou você ou eu somos aquela mulher que quer ter a derrota maior. Na hora de contar a derrota, a nossa tem que ser a pior. Na hora de contar a vitória, a nossa vitória sempre é a melhor de todas. Não. Nós precisamos ter um equilíbrio. Deus tem chamado mulheres para serem íntimas, sim, mas não de qualquer forma. Quando você é chamada para um lugar de intimidade com o Pai, você vai de uma forma, mas você não permanece dessa forma. Você vai ser transformada. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, aprendendo uma com as outras, porque a sua experiência não é menor nem maior do que a minha, mas é algo importante para que eu alcance. A minha experiência não é algo maior ou menor do que a sua, mas é um acesso a algo que Deus quer fazer em nós. E não há uma medida de Deus nessa manhã para uma ou para outra. Há uma misericórdia igual para todas. Deus, Ele tem nos chamado no mesmo patamar. Gente que às vezes esquece de enxergar o cuidado dele e de ser grata.
E de dizer, Senhor, hoje eu não vou reclamar, hoje eu vou me contentar, porque eu já alcancei tanta coisa. E às vezes a gente alcança coisas tão grandes, mas depois a gente vai esquecendo. Porque sempre tem algo maior a ser conquistado. Sempre tem uma porta maior a ser aberta. Sempre tem algo maior, um cargo maior, uma chamada maior. E o pequeno de hoje você não celebra por quê? Um dia esse pequeno nem existiu na sua vida. Um dia esse pequeno nem você sonhava em ter esse algo pequeno. E nós não conseguimos nos contentar. Agora, não se contente em permanecer a mesma pessoa. Não se contente em ser essa mulher que às vezes só para numa conversa para falar de derrotas e não consegue falar as vitórias de um dia, seja elas significantes ou não para quem escuta. Elas vão ser significantes para mim e para você, porque você sabe o tamanho das guerras que você enfrentou para acessar hoje, talvez, vitórias que para pessoas que estão à sua volta sejam insignificantes. Mas você sabe, eu sei. Então é por isso que nós vamos celebrar e nos contentar. Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Contentamento. Contentamento. Saiba estar nos processos de abatimento, de abundância, de deserto, de vale, de alegria, de tristeza. Sabe o tempo, a estação, viva ela de acordo com o qual você está passando. Não adianta a gente querer viver uma estação de outra forma para dizer uma coisa que não é. Não adianta. Como foi falado, né? Quem está no caso de Isabel, na live das estações, tempos e estações. Não adianta a gente colocar uma roupa de inverno para um calor, para um verão. Vai dar errado, vai ficar pesado. Assim são as nossas estações. Talvez hoje a sua estação seja viver um tempo mais árido, mas você não consegue. Você fica se comparando. A comparação nos frustra. Porque nós começamos a olhar a vida do outro e esquecemos de olhar o quanto Deus já fez na nossa vida. Não seja uma mulher que ande por comparação, por reclamação, mas se contente. Se contente. Hoje a palavra é exatamente essa palavra. Não digo isso como necessidade, porque aprendi. Aprender, isso é aprender. Você vai aprender, o que eu falei é dia após dia, a me contentar com o que tem. Você vai começar a aprender. Aprender é algo lindo. Porque você vai dizer, eu não sei, mas eu quero aprender. Eu quero ter, dia após dia, uma disciplina de me contentar. Quando eu pensar em reclamar, eu vou olhar e vou agradecer. Quando eu pensar em dizer algo negativo, eu vou enxergar todas as coisas positivas que eu não enxergo, às vezes por estar cega espiritualmente. Uma visão que não me faz ver tão grandiosas são as coisas que eu já tenho em Deus. Que essa palavra hoje ela venha para você de uma forma que te alcance e que te faça encontrar em Deus um lugar de contentamento. Que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus.